Olá, eu sou a Patrícia Scioli. Oi, eu sou a Tatiana Chiari. Olá, eu sou a Mari Nicoliello. E você está aqui acompanhando o Queen on the Road, podcast da Scania, que depois de 8 anos de experiência inovadoras e complementares sobre o papel da mulher no setor de logística e transporte com o Queen of the Road, a gente parou um pouco para se perguntar sobre legado, história e continuidade. E dessa reflexão surgiu a ideia agora do podcast, que vem junto com um livro, sim, um livro que vai contar a história do transporte e da logística pelo olhar feminino, pelo olhar das muitas mulheres que escrevem também essa história. É um novo horizonte e tem sido muito interessante ir atrás, pesquisar e trazer mais elementos para o livro. Mas hoje a gente não vai falar do livro, a gente vai falar do podcast. A gente trouxe uma convidada incrível aqui para estar conosco, trazer insights, reflexões e fazer a gente pensar e quem sabe também, né, Tati, cantar dentro do carro, porque a alegria também faz parte desse podcast, não? Com certeza. Prazer, Paty, mais uma vez estar aqui com você nesse nosso podcast. E hoje quem vai nos ajudar a entender esse contexto, né, de empresas familiares é a Mari Nicoliello. Essa linda, que eu preciso dizer, já de largada, ela é psicóloga, requisitadíssima, mas também é minha colega de sala, Paty. A mais importante. Foi minha colega, desde que idade? Melhor a gente não falar. E nem há quanto tempo, nem há quanto tempo. Mas contando aqui, vou para minha colinha. A Mari, ela é psicóloga, mineira e é especialista em governança familiar. Ela atua na preparação de sucessores e tem uma vivência muito rica nesses processos. Ela trouxe pra gente dados relevantes que eu trago aqui para nossa conversa. Olha só, gente, mais de 90% das empresas no Brasil são de controle familiar. Elas geram mais de 75% dos empregos e impactam mais de 65% do PIB. Então, movimentam, claro, fortemente a nossa economia. Mari, para começar nossa conversa, eu quero que você me explique um pouquinho como que é esse trabalho em sucessão familiar. Nossa, agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Ainda mais para falar de um tema tão espinhoso às vezes, né? Mas sucessão, para mim, é um sucesso bem grande. É uma sucessão. E na empresa de controle familiar, a gente tem 3 eixos. A gente olha a sucessão na família, na empresa e no patrimônio. A única que uma família empresária pode delegar é a sucessão nos negócios. Você pode contratar um executivo, né? Você pode selecionar, treinar, né? Trazer para aquela cultura alguém, né? Ou que formou dentro daquela empresa, ou que tem os mesmos valores e princípios. E temos aí a sucessão na família, que não podemos delegar. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-primo. Então aqui a gente cuida. E essa governança familiar, ela é fundamental porque ela que vai resgatar os valores, o legado. E é curioso porque quando a gente recebe uma herança, a gente recebe, né? O legado a gente internaliza e transforma. Olha a diferença, Porque a gente não recebe só coisas boas, né? Muitas vezes a gente precisa, né, ressignificar, a gente precisa inovar. Então, a beleza aqui dessa sucessão familiar é a gente pensar nesse paradoxo da tradição e da inovação. Então, eu vou honrar o que eu recebi, né, e eu vou transformar com essa inovação. Então, isso a gente chama, né, de sucessão familiar. E a sucessão patrimonial, eu também nunca vi nenhum herdeiro dizer eu não quero receber minha herança. Obrigada, tô bem, não precisa. Só que quando você recebe, é muito importante você saber cuidar dessa riqueza. Claro. Né? E essa riqueza, ela gera valor. Né? E aí ela vai gerar valor humano, intelectual, social e financeiro. Então, a sucessão é isso, um sucesso bem grande que vai cuidar da família, da empresa e do patrimônio. E a gente falou desses números aqui no Brasil que são impactantes, né, Mari? E você estava me contando que pelo mundo não é muito diferente, né? Até me surpreendeu, Paty. Eu também. A quantidade, né, de negócios. E você estava contando, na Europa é semelhante? Então, Tati, na Europa, olha, Espanha, Alemanha, França, em torno de 80%. Das empresas são de controle familiar. Na Alemanha, 70%. Então, é um número, sim, relevante. Quando a gente para pensar, os negócios começam assim, né? E começam ali com as pessoas que você confia.
né? Começa, né, com um fundador ou uma fundadora, aí os filhos vêm ajudar a fazer o negócio crescer, depois dos filhos vêm os netos, e cada ciclo tem os seus desafios, né? O importante é a gente olhar para isso e olhar para essas histórias. Sim. Agora, pegando carona aqui no que você falou, eu me surpreendi com os números, mas como eu hoje trabalho no setor de transporte e logística, eu sei que essa é uma característica muito dos negócios das empresas desse segmento. E o Queen surgiu justamente ao lado dessas mulheres que hoje trabalham nas empresas familiares ou não, mas grande parte sim. E assim, ouvindo você falar entre o transformar, né, você recebeu um legado, uma empresa de uma forma, mas você precisa transformar, evoluir, mudar. E eu vejo, não é só para sucessão familiar neste caso, mas uma grande resistência nesse mudar, nesse transformar, nesse diálogo onde você parece estar dizendo que o que foi feito até agora precisa mudar. Eu vejo até dentro de uma empresa como a Scania, que hoje passa por uma transformação. E trazer isso para a cultura, para muitos o sentimento era, então tudo que eu fiz até agora, e como vai ser? Quando a gente virou e falou assim, a gente não vai ter mais combustão, a gente vai ter o elétrico, a gente não vai falar mais diesel na veia, a gente vai falar agora alternativos na veia, alguma outra coisa, as pessoas ficaram com um senso de deslocados. Parecia que a gente não estava reconhecendo o que foi feito até ali. E não é verdade. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão, porque me interessa, eu acho que isso é muito humano, resistir a uma mudança e achar que você está sendo preterido. Porque a gente também faz sucessão dentro das empresas. A gente tem que passar o bastão para outra pessoa. Nossa, Paty, excelente ponto. E é extremamente humano. Porque esse nosso equipamento aqui, ele é paleolítico. Então, imagina o seguinte, né? Tá lá na caverna e tem 3 respostas que o ser humano dá. Fuga, luta e freeze, né? Que congela ou repete. Então, no nosso natural, nenhum ser humano está super aberto à transformação e à mudança. Transformações. Então, exige um esforço. E a beleza, né, da governança familiar e da sucessão, em qualquer lugar, mas principalmente pensando nas famílias, é quando a gente tem esse olhar do longo prazo e entende que eu estou aqui a serviço de algo maior. E, de novo, né, como esse equipamento ele é limitado, a gente funciona muito no eu. Sobrevivência, né, lá da caverna. Então, quando a gente entende isso, que eu não tenho que lutar, eu não tenho que fugir, eu não tenho que repetir um padrão que não está funcionando, fica muito mais natural. Mas sem esse entendimento é complicado. Aí que a cultura ajuda. Porque quando a gente estuda a cultura, né, de uma empresa, né, quando eu olho a Scania, por exemplo, né, que tem valores éticos incríveis, um olhar para a sustentabilidade, para o ecossistema, isso a gente precisa escalar dentro da organização. Né? As pessoas que estão ali no dia a dia, nas suas atitudes, entregando aqueles valores e princípios. Porque isso dá uma segurança de que vamos mudar juntos. Né? E o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar, principalmente agora, nessa mudança acelerada, né? Inteligência artificial, né? Mídias digitais e tudo isso que a gente, né, tem lidado com, né? Modelo de negócio. Exatamente. Então, quando a gente precisa de transformar, o ser humano precisa entender, e aí o autoconhecimento é fundamental, né? Então, o que eu preciso fazer para que a gente consiga, né, entregar essa transformação? Seja, né, numa empresa centenária como a Scania ou nas empresas familiares, é bem semelhante. Mari, você contando, eu tô lembrando de uma outra conversa que a gente já teve sobre esse assunto, que sempre volta também, né? E você estava me contando de uma experiência na Alemanha, e eu aprendi isso com a Mari, eu não sabia, a partir da 4ª geração, chama dinastia. Olha que dinastia, né? Chique. E lá eles estão na 12ª, na 13ª geração, né? Quer dizer, uma história realmente de muito longo prazo, né? Que devem ser desafios semelhantes ou não, por favor, nos conte, né? Mas como é que é essa questão de construção, assim, de longo prazo? Eu tive a sorte de trabalhar na Price, né, na PwC, quando eles tinham acabado de comprar uma consultoria na Alemanha.
nossa, foi muito interessante entender o que as dinastias familiares fazem. Que eu também... O que fazem de diferente, né? Sim, por quê? Exato, porque... e depois eu fui estudar um pouco, né? São ciclos, né? Você é uma empresa familiar, depois uma família empresária, depois uma família investidora e uma dinastia. E aí tinha um senhorzinho nesse evento, da 12ª geração, e ele falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou, olha, daqui 4 gerações ninguém vai saber que eu existi. Mas eu vou saber que eu recebi o bastão, que eu cuidei do bastão e que eu passei o bastão. Então, essa falta de ego, ela é tão importante, né, nas organizações. Desapego, né? Exatamente. Isso é que dá longevidade. Porque senão acaba com você. E a gente não quer. A gente aqui, quem está acompanhando, todas nós temos 4.9, então a gente pode falar assim, a gente não quer levar nada com a gente, quer deixar aqui, né? Quase 150 anos de experiência reunidos nesta mesa. Muito interessante. E aí eu queria te perguntar, uma família, claro, que tem vários desenhos hoje, mas a gente sempre pensa, tem uma mulher nessa família. E aí eu queria te, da sua experiência, do que você convive, do que você vê, qual o papel que a mulher ocupa numa sucessão familiar? Paty, o papel da mulher é fundamental. O que é mais importante é ela pensar o seguinte: a gente precisa de 2 posições na vida, da direção e do acolhimento. E não que é o homem que direciona, a mulher que acolhe, não, né? O yin yang, né? Filosofia chinesa aqui, né? Do equilíbrio. A gente precisa das 2 posições, da direção e do acolhimento. E normalmente a mulher ocupa muito bem esse lugar de saber cuidar, de fazer as costuras, de mediar, de olhar as habilidades dos filhos e entender qual que é a melhor contribuição de cada um, né? E quando ela está envolvida nos negócios, ela vai inspirar e também vai levar isso para os negócios. Todas as famílias centenárias que eu atendo têm mulheres incríveis. Seja na liderança à frente, seja na liderança silenciosa, né? Nos bastidores, né? Tem uma que eu chamo até de fadinha, que ela é incrível. Tudo acontece porque ela tá ali fazendo todas as costuras de uma forma extremamente acolhedora e estratégica. Porque a empresa tem que ter a estratégia dela, né? Sim. O planejamento estratégico. E a família também. E as mulheres que têm essa consciência de como que elas acolhem, né? Eu adoro psicanálise. O Freud fala que ensinar é uma missão impossível. O que você pode fazer é estimular o outro a aprender, via afeto. Coisa. Então, por isso as mulheres são fundamentais. Esse como, né? E nas empresas familiares, a gente tem o problema e a solução. Porque é muito complexo mesmo você misturar família, empresa, patrimônio. Mas você tem também a solução. Você tem as novas gerações, você tem as mulheres que trazem esse como e acolhem. Então, eu não consigo enxergar um processo de sucessão sem as mulheres. Ô Mari, e se elas querem liderar? Como é que fica, assim? Como é que você tem visto? Que a gente também está num caminho, claro, numa jornada, né? Em todos os setores. De transformação, né? E de tentativa de releituras, né? Eu diria. Como é que é para a posição principal? Assim, você tem visto mais? A gente Pelo menos a mulher dizer que quer estar lá. Porque uma coisa que a gente ouviu também nas nossas conversas aqui é que as mulheres nem falam que elas desejam, me vejo como CEO. Então, quero entrar nesse processo de assessment, vamos dizer assim. Então, como é na estrutura da sua experiência, na estrutura familiar, tem esse Elas estão levantando a mão, assim? Então, a mulher tem que estar onde ela deseja e se qualifica para. Eu tenho visto um movimento bem importante nas empresas familiares, dessa conscientização de que as mulheres têm habilidades que muitas vezes os homens não têm, né? Essa habilidade mais conciliadora, mediadora. Tem até aquele provérbio que eu adoro, africano, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir longe, vai junto. Para mim, é essa imagem. Essa mentalidade feminina. Exatamente. É essa porque normalmente a energia do masculino ela é mais competitiva, né? E não que a mulher não seja, ela é também, mas ela quer ir junto. E aí ela vai mais longe. Então, eu tenho visto várias
mulheres se preparando, se qualificando e desempenhando um papel bem importante na execução, nos conselhos, na governança familiar. A governança familiar é o RH estratégico da família empresária. Então, é como se você implantasse ali um RH que você não pode mandar ninguém embora, né? E aí você qualifica. E Sim. na maior parte, né, assim, das famílias que eu atendo, quem toca, né, que são presidentes desse conselho de família, são as mulheres. E fazem um trabalho incrível, essencial, que é preparar essa nova geração, né, para essa sucessão. E em muitas famílias, as mulheres estão ocupando esses lugares também executivos. Porque a família não só tem o papel executivo, né? Tem alguém que vai cuidar dos filhos, né, dos outros cuidados, acolher outros cuidados e fazer outras coisas. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, da sua experiência também. Eu sempre fiquei curiosa, que a gente assiste nos filmes, pelo menos, né? E aquele filho que não quer, né? Aquele sucessor que não quer, né, seguir aquela jornada, aquele legado. Acontece muito isso? Qual que é tem alguma dica aí de sucesso? Paty, acontece. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: ninguém quer sonhar o sonho do outro. Que coisa linda. Então, né, eu sou psicóloga e adoro, né, esse caminho do autoconhecimento, que e Sócrates já dizia 400 anos antes de Cristo, né? Conheça a ti mesmo e torne quem tu és. Então, é um convite para esses, e sim, eles existem, né? Aonde você brilha? Onde está seu talento? Qual que é a sua melhor contribuição? Que quando a empresa familiar cresce, de fato eu tenho que organizar, né, um conselho de sócios, um conselho de administração, um conselho de família, alguns comitês, né? Tem o braço da filantropia. Sim. Então, tem vários lugares. O que é mais importante é preparar todos os membros, né, e principalmente essa nova geração, para serem bons acionistas. E aí é perguntar o seguinte: que acionista esse negócio precisa? Né? Que impacto a gente gera na sociedade? Que ecossistema faz parte, né, dessa nossa estrutura de governança? É muito interessante como as conversas se cruzam também, né, dos nossos convidados. E a gente recebeu aqui a Fátima Zorzato, que você também conhece, falando sobre liderança, falando sobre posicionamento, sobre estratégia. E ela também, quando define um perfil de executivo, ela é categórica, assim, não tem um perfil correto, né? Depende, claro, do momento da empresa. É exatamente o que você está falando, assim, é um momento de turnover, é um momento de continuidade, é um momento de inovação. Então, claro que isso também deve ser olhado dentro da sucessão familiar, né? O que a família quer nesse momento, né? Essas discussões, claro, devem ser levadas muito ali para dentro, né? Sim, é muito importante entender isso, né? Aonde estamos e para onde vamos, né? E quais são os desafios. E hoje, a gente chama de na academia do acionista, né? A gente não é uma escola, mas a gente prepara olhando a trilha individual e a trilha coletiva. E nessa trilha individual, cada ser humano tem os seus limites, né? As suas questões. E né, nesse ambiente familiar, tem verdades que você pode dizer, tem verdades que você não pode dizer. E tá tudo certo. O mais importante é que cada um se encontre, né? Nos seus talentos, né? E na sua melhor contribuição. E como os desafios são muitos, o que a gente olha muito é para daqui 10 anos. Então, quais são os desafios desse setor, né? Que essa família opera daqui 10 anos? Porque eu estou preparando para esses desafios, né? E muitas vezes a geração atual está muito bem, obrigada, né? Sim. E ela não vai olhar o que a gente precisa olhar para esses próximos 10 anos. E esses desafios não estão nem postos ainda, né? Então, realmente é preparar uma liderança para outro momento, é o passar o bastão, né? E uma coisa que me surgiu agora também interessante, até lendo aqui o material, eu pensei, a gente hoje fala muito, né? Não leva trabalho para casa. Então, você chega em casa, nos dias que eu tô mais cansada, tem alguma coisa muito importante acontecendo, eu falo, como é que eu boto o botão, entro em casa, né, sem aquele peso, sem aquela angústia, enfim. E até, recentemente também li uma coisa interessante que a ex-presidente da PepsiCo falou que a mãe dela ela era indiana, né, foi para os Estados Unidos morar lá, com a família, né, enfim,
a atuação dela era lá. E uma vez a mãe dela chegou em casa, a rede de apoio dela era essa. Foi da Índia para Estados Unidos para ficar com os filhos. E ela chegou em casa, imagina, de um dia de trabalho. E a mãe dela fala: antes de você entrar em casa do trabalho, esquece a sua coroa na porta. Porque aqui você não é a presidente da PepsiCo, né? Eu achei isso muito interessante, me fez refletir sobre o que eu levo para minha casa também. Mas a gente está falando de um contexto que a casa e o trabalho é muito difícil porque como você vai pagar a conta é com o que tá ali também, né? Não sei, será que é diferente? Eu não venho de uma família empresária, então eu queria ouvir de você, o que você acha? Nossa, excelente ponto, Paty. Que de fato é um desafio todos esses papéis, né? Imagina, eu sou da família, eu sou executivo, eu sou acionista, né? Qual chapéu eu uso em qual momento? E a gente precisa de treinar para saber usar, né? E aí, te ouvindo, né? Eu lembrei, uma vez, uma jovem me falou: eu não quero nunca trabalhar na empresa, porque toda vez que minha mãe chega em casa, ela chega reclamando, ela chega dizendo que brigou com o irmão, né? E é um peso. Então, é tão importante a gente ter consciência disso, né? Quais são os papéis e como eu administro da melhor forma, né, cada um deles. Porque essa nova geração está assistindo, Sim. Né? Está entendendo, peraí, eu quero isso ou não quero, né? Tá fazendo as suas escolhas, claro. né? Exatamente. E talvez cabe a nós deixar a coroa realmente lá de fora de casa. Lugar, né? Ou trazer essa humanização, essa vulnerabilidade que é tão importante, porque a gente erra. Né? E é tão bonito quando eu vejo nesse processo, né, eles dizendo isso, né? Uma mãe dizendo pro filho: olha, desculpa, eu confundi aqui, vamos começar de novo? Isso aí, vamos começar de novo, vou levar essa pra casa. Que é como evolui, né? Exato. Mari, não tem como a gente falar desse assunto e todo mundo, quem tá nos ouvindo também, tenho certeza que muita gente já assistiu, nós assistimos, que é a série, né? A Succession, que realmente, assim, foi impactante. Todo mundo tem um exemplo para contar. Viralizou e todo mundo ganhou prêmio. Ganhou muitos prêmios e todo mundo se viu ali um pouco, né, naquelas relações ou no trabalho ou na família. Como é que foi, assim, esse episódio para você? Assim, todo mundo deve te perguntar isso, né? Mas nos conte, o que você acha dessa série? Que tem de verdade naquilo. Nossa, Tati, é uma coleção de erros. E eu confesso que quando eu comecei a assistir, eu não consegui terminar o primeiro episódio. Falei, nossa, gente, coisa chata. E aí eu fui ler um pouco, né, para entender qual que era o objetivo, né, de quem escreveu aquele enredo ali. E aí eu li. É irritante, né? Aqueles personagens também são irritantes. Exato. E aí eu entendi isso. Era para ser irritante. Era para ser esse exemplo do mal feito. O pior, né? possível. Exato. Pior. Olha, essa coleção... Vamos escancarar aqui, né? Exato. Não façam isso. Mas o que me... Você nunca teve, assim, desse jeito, não, né? Fala pra gente. Não precisa dizer o nome. Não precisa dizer, mas assim, tão grave assim. Então. Ou a ficção também, às vezes. Então, os seres humanos são criativos, né? São. É uma ótima resposta, são bem criativos. A gente capricha. Né? Então, sim, tem elementos que chamam atenção e incomodam, até porque são extremamente humanos e acontecem. Mas o que mais me chama atenção é, e por isso eu acho que bom que ganharam vários prêmios, que a gente possa discutir sobre essas questões. Sim. Né? Então, o que me chama muita atenção, quando eu tenho um fundador que tem um ego daquele tamanho e que não existe espaço para uma sucessão saudável, e uma sucessão saudável você desenvolve, né, as pessoas, você cria um sentido de irmandade entre os irmãos e não uma competição, né? E aí é muito interessante porque ali mostra a falta da mulher. A falta da mãe. É uma mãe ausente. Sim. É, né, uma mãe que uma hora defende um filho, outra hora defende outro, e que não é saudável. Sim. Então, acho que olha, excelente. É muito nosso assunto, verdade. Eu não tinha visto sob esse ponto de vista. Falta ali uma força feminina, né? Uma liderança feminina para um lugar certo, vamos dizer assim. Isso. E, Paty, olha que interessante.
Na psicanálise, né, o Freud às vezes chama o feminino, né, da histeria, né, do que é caótico. Tem sim esse lado? Tem, né? Mas o lado da mulher na governança, que é a que traz a estrutura, ela é fundamental. E quando ela não existe, é muito perceptível, né? Quando a gente começa um projeto com alguma família, a primeira coisa que a gente olha, qual que é o papel dessa mãe, como ela exerce a força e o poder para administrar essa família. Bem, eu tô aqui, ainda bem que eu não tenho ninguém na minha família, eu não vou passar por esses caminhos. E aí eu te pergunto, que é a mesma coisa que acontece em qualquer empresa, a gente fala, o CEO, você fala um CEO, você pensa no homem. Aí você fala numa família, você pensa, né, o patriarcado, né, vamos dizer assim. Você acha que está evoluindo no sentido de estar mais diverso? Eu estava falando com a Tati da Carla da CIMED, que eu super admiro. Uhum. Ela é segunda geração e tem feito um papel incrível, né? Vice-presidente, tem um papel institucional também, né? Então tem exemplos. A gente está em vários Brasis e as culturas locais também impactam muito. Eu, por exemplo, eu sou de Maceió, minha família, de Alagoas. E lá, assim, o patriarcado, o dinheiro e o poder estavam sempre na cana, né? Nos usineiros. E, na verdade, os usineiros faliram, não conseguiram fazer essa transferência, mas continuaram com um nome grande, forte, familiar, né? Então, é uma cultura um pouco assim, você é filho de quem, né? E os filhos não conseguiram fazer, mas, assim, foram criados com a cabeça de rico. Só que no final falido, né? Então, assim, mas assim, é muito regional isso, né? Porque são as famílias regionais, do setor que está na região específica. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque assim, um negócio acaba, um setor pode acabar. Então, assim, o quanto que existem exemplos de que precisa pensar nesse longo prazo. Porque assim, eu fico imaginando para os usineiros, eu acho que eles nunca acharam que, né, ia ser diferente daquilo. E talvez um setor que precisou de uma transformação, hoje não é o caso, tem usina, enfim, funcionando bem, mas eu acho que tem um pouco disso, de regionalizar. E assim, de uma forma falar que também a cultura do homem e da mulher, qual o papel da mulher? Quando eu viajo, eu ainda encontro em lugares que eu vou na minha cidade, as mulheres servem os homens e levam prato à mesa. Okay, a cultura deles, ok. Mas ainda, sabe, talvez essa nunca consiga dizer na família que quer ser a CEO. Não sei, tem muitas formas, né, de você trazer esse assunto. Mas como você convive com isso, eu fico curiosa de saber, será que as mulheres têm esse... Olhando os negócios, os setores que a gente tem no Brasil, muito commodity, o agrobusiness, tem algum setor onde a mulher está mais presente, de uma forma mais desenvolvida, que você falou, desenvolver para essa sucessão? Como é que você vê essa regionalidade no Brasil? Paty, é um tema delicado e eu posso falar porque eu sou mulher. Quando você traz essa questão da riqueza, a riqueza muitas vezes acomoda. Uhum. Então, tem algumas mulheres que falam abertamente, né? Eu gosto, né, de ser cuidada, e prefiro cuidar da casa, né? Cuidar não dos negócios, mas cuidar da família, né? O que eu acho mais importante é você ter consciência do que você escolhe. Uhum. Então, a partir do momento que você entende que você tem várias oportunidades e possibilidades, e que você escolhe, né, não se desenvolver, seja como executivo, seja como um acionista para sentar numa cadeira de conselho, que a escolha é sua. Uhum. Então, o que eu tenho visto hoje são essas duas posições. Uhum. Aquela que escolheu o modelo de, por escolha, opção, prefiro cuidar do meu lar, da família e etc., que também é muito grande, né? Vamos aqui nós três concordar com isso. Não é pouco trabalho, não é pouca atenção. E o outro perfil que foi às ruas, né? Preferiu estar na empresa, desenvolver esse olhar mais executivo ou acionista, é isso? Isso. Tem um caso, semana passada eu conversei com uma jovem, terceira geração, e eles não começaram um processo de governança. Ela tentou por algumas vezes e acabou desistindo. E é tão curioso porque fazendas no Mato Grosso, né, negócio muito grande,
E na fala dela, né, o pai e os tios não deram esse espaço. E ela foi trabalhar numa grande multinacional. Então eles têm, o problema é a solução dentro de casa. Agora, eles querem solucionar esse problema ou eles querem cair na estatística que é terrível? Sim, Só 3% chegam à 4ª geração. Meu Deus. Então, se não fizermos nada, já sabemos aonde vai dar. Exatamente, para onde vamos. Então, esse tema é muito importante e ao mesmo tempo muito delicado. Sim. Ô, Mari, né? Porque cada um escolhe. Sim. E pegando esse gancho, assim, como é que você tem visto também pela sua experiência esses patriarcas, né? Você acabou de falar, então esses pais, esses tios não deram esse espaço. São histórias que a gente escuta com muita frequência, né, nesse mercado, de mulheres que gostariam de ter mais espaço, que já tentaram, que de repente vão ali para espaços de repente laterais num momento, e claro, esse desenvolvimento, como é de toda a família, tem que vir em todos esses níveis, né? Como é que você vê essa recepção, assim, nesse sentido tá avançando também essa pauta que hoje, claro, tá muito mais discutida, pelo menos? Tati, não podemos ser ingênuos, né? A gente sim tem uma cultura que é machista, mas quando esse fundador, né, ele entende que ele está destruindo o valor e que a falta de uma mudança, de uma transformação vai levar aquela família empresária a ou ter que vender ou fechar, né? Ele começa a entender que ele precisa de uma solução e às vezes a solução está dentro de casa. Agora, se ele não quiser, não tem nada que a gente possa fazer. Que faça. E às vezes é tão delicado porque normalmente essas histórias, né, dos fundadores, eles saíram do nada. Sim. Né? E eles começaram um negócio porque eles tinham que sobreviver. Sim, superação. Então, exatamente. Superação, cuidar da família. E aí, ele precisa atualizar um software. É essa atualização que eu queria saber como ela vem andando, assim. Ela ainda é difícil, né? Ela é difícil. É muito gratificante quando você percebe essa transformação. Posso imaginar, E a gente tem vários cases maravilhosos, né? De empresas que faturavam 100 milhões, hoje faturam 1 bi, porque entenderam que essa transformação, ela é necessária. E não existe sustentabilidade de uma família, de um negócio, sem a preparação de uma nova geração. Por isso que eu chamo, né, de sucessão. É uma escolha, e se não acontece, você vai cair nessa estatística que a gente acabou de falar. E eu acho muito bonito, conhecendo um pouco o seu trabalho, essa singularidade desse olhar, né, Mari? Porque assim, você tem que realmente ter um olhar muito para o que cada um quer, deseja, sente, né? É um trabalho muito sensível também, né, desse entendimento. E de claro, E essa forma de comunicar, né? Porque também, ouvindo nossos convidados aqui do podcast, muitos têm falado sobre isso, né? Porque você vê, né? O pai que entendeu, ou patriarca que entendeu que era melhor para o negócio, era uma questão de sobrevivência e longevidade, ele atuar numa solução que poderia estar na casa dele. Então, assim, sai daquela coisa também do bem e do mal, né? Porque imagino que dentro de uma família existe amor. Pode ter caos também, mas deve existir afeto e amor. Então, muitas situações que eu vejo porque como você falou, toda a experiência de vida que você tem é aquela, é superação, é filha. Quando vem algo, e eu gosto do jeito que você coloca, a mudança do chip, não é uma questão. Todo mundo pode entender melhor a questão da importância das mulheres escolherem o que elas querem. O benefício que isso traz para todo mundo. Então, eu acho que essa forma de trazer o tema, de colocar, de ouvir, talvez separadamente você entenda, né, dentro de uma família, o que está acontecendo. Porque eu falo, né, junta tudo, você vai julgar a decisão de um marido, de um irmão, de um pai ou das mulheres da família sem entender, né? Normalmente, por curiosidade também, quanto tempo demora um trabalho desse tipo? E quais são, assim, parece que não é trabalho, né? Conversar com alguém para entender melhor. Seria uma terapia mesmo aí da família. Como é que você vem? O que você conta sobre isso? Paty, governança familiar é um tema muito novo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque a gente sempre ouve muito falar da governança corporativa. Sim. Né? Olhar o negócio. Ou da societária, né? Do planejamento societário, tributário. A governança familiar, ela opera nessa sutileza.
E aí leva tempo, porque eu tenho tempo psicológico e eu tenho tempo cronológico. Sim. Então, a estruturação da governança demora entre 8 meses a 1 ano. E depois é um acompanhamento disso. Certo. E esse acompanhamento, né, a família aprende, né, a operar e a fazer essas reuniões. E a gente, na verdade, olha 4 eixos, que é a comunicação e a integração daquela família, Tá. a qualificação, né, e a educação, o que essa família precisa aprender para se tornar uma família empresária, né? O legado, né, e valores, Sim. o que é inegociável nessa família, né? Essa base, ela é fundamental. E qual que é a nossa estratégia enquanto família empresária? Se a gente vende um negócio, né, a gente continua sendo família. Então, como a gente faz negócio? E olha, é muito interessante. Quando você para pensar nos negócios centenários ou nas famílias centenárias, são os negócios que escalaram as virtudes e os valores. Que a gente chama aqui de escola de virtudes. Se você escalou a sua escola de virtudes, você vai saber tomar as melhores decisões. Olha, você falando aí, eu me lembrei, não quero nem colocar genro e nora no meio, porque senão, já viu, né? Mas o assunto vai ficar mais delicado e sutil. Mas eu não sei se foi o filme que conta a história Gucci, alguma coisa assim de moda, que traz um pouco disso, né? O patriarca, como fazer transformação, o filho não quer aquilo, depois quer, depois casa. Então, assim, é uma vida, não é para cinema, não é para outra coisa. Histórias são de cinema mesmo. Né? E assim, o que você acha que... Você acabou de falar, né? Que depois de um processo, quando ele não finaliza, né? Que a família deve continuar, né, trabalhando dentro da empresa. Mas o que você acha que, assim, é a cereja do bolo para você quando acontece? Vendo dentro da estrutura familiar, essa governança, a sucessão, o que você diria? Fala, Patrícia, eu me senti realizada quando eu vi o processo terminar. Tão lindo quando a gente percebe que a família internaliza os valores. Porque herança você recebe, né? E o legado você internaliza. E a partir do momento que aquela família empresária tem a consciência de que ela desenvolveu a gestão do legado, a gestão da governança, a gestão do portfólio e a gestão da complexidade humana, e que ela vai cuidar, né, desses 4 eixos, ela vai conseguir passar o bastão de uma geração para outra. E aí, é muito interessante porque muita gente pergunta, mas nossa, qualquer família consegue fazer isso? Não. Porque tem uma escolha, e uma escolha importante. E aqui eu acho que está a cereja. O mindset do nós. Então, nós estamos a serviço de algo maior. Então, não é mais sobre o que eu quero ou o que o meu núcleo familiar, como você mencionou, os cônjuges. Que à medida que a família cresce, eu tenho meu núcleo familiar, a grande família, né? Então, se esses núcleos familiares não entendem isso e fica um núcleo contra o outro, ou, né, eles e eu, uma dificuldade de lidar aí com a diversidade, a gente não consegue avançar. Na hora que essa família entende, né, estamos aqui a serviço e vamos passar esse bastão para a próxima, é muito lindo, porque aí eles começam a pensar nos filhos e nos netos. E que mundo que a gente idealiza, né, e trabalha hoje para que isso aconteça para essa nova geração. Essa fala tem muito a ver com a Júlia, que também veio aqui no nosso podcast, falou muito sobre esse nós. E aí eu queria te perguntar, e o nós para você? O que é que te move? O que é esse nós? O que é a cereja no seu bolo, na sua torta? O que é que te mobiliza? Você é uma mulher, né, executiva, participando de algo tão impactante como a longevidade das empresas. No final também é impacto social, porque a gente precisa que as pessoas prosperem em família, melhor ainda, que o ambiente, o Great Place to Work será melhor. O que é essa cereja no seu bolo? O que é nós para você? Paty, eu trabalho com algo que eu amo. Eu sou muito apaixonada. Por quê? Se mais de 90% das empresas no Brasil são de controle familiar, a gente está aqui impactando a economia e construindo um Brasil, que é o Brasil dos nossos sonhos. Né? E eu acredito muito na transformação pessoal
né, para que a gente consiga fazer essa transformação maior. Então, eu amo aprender com as histórias, com as famílias. A gente usa uma metodologia da cocriação, porque eu acredito na movimentação desse ecossistema, né? A gente não está nesse universo sozinhos. E a gente precisa, né, as mulheres umas das outras, né? E eu falo sempre, quem educa os homens são as mulheres. Boa. Então, a gente precisa ter muita consciência, e principalmente na empresa familiar, onde a gente tem os 3 drives. Os drives, né? O drive da família é o amor, da empresa é poder e do patrimônio, dinheiro e proteção do patrimônio. Então, como a gente lida da melhor forma, né, com esses drives e principalmente, né, o amor, que às vezes, né, uma palavra que fica tão esquecida, relegada, né? A gente fala pouco, né? Poder e dinheiro a gente usa mais, né? Mas a ferramenta do amor não pode ser ignorada, né? Então, esse driver do amor, talvez ele consiga puxar os outros 2 e não os outros 2 puxar o amor, né? Não sei como é no dia a dia. Ô Mari, falando nele, nosso tempo tá acabando, mas todo mundo que veio aqui teve que falar um pouquinho da vida, né, Paty? Todo mundo tem que contar. E eu queria não que tem você... segredo aqui. Não tem, não, claro que tem. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua família, né? Que eu também tenho a honra de conhecer. E eu soube que você está fazendo um documentário. Eu queria que você contasse pra gente essa história, assim, o que te move nesse recontar de histórias, de gerações e de legados. Uau! Então, eu levo tão a sério essa questão da ancestralidade, de honrar o que a gente recebeu. Eu venho de uma família simples, né, do interior de Minas, e numa cidadezinha, 2.000 habitantes, onde eu resolvi resgatar essa história, porque meu avô foi prefeito, né, da cidade, minha avó foi diretora da escola, e foi uma experiência incrível, porque é a história ali de um homem, uma mulher, né, uma escola, uma sociedade, e esse entendimento que ninguém é o que é à toa. Né? E eu tô aqui resgatando, né, essa ancestralidade e me vejo, né, na obrigação, no bom sentido, né, de entregar algo melhor, né? Então, sou mineira, tenho muito orgulho, né, de ser da roça. É uma cidade tão pequenininha, mas a minha maior herança, né, e esse legado que eu recebi foram esses valores. Então, eu venho dessa história de que falou tá falado, fio do bigode, né, a relação de confiança, e eu não abro mão disso. Aliás, é um asset, né, para dizer que a confiança hoje tão descredibilizado por um lado, mas tão valorizado por outro, né? Outro dia eu estava conversando, a gente viveu na base da confiança. Eu também sou do Nordeste do Brasil. Meus pais são de Minas, enfim, sou do Brasil, né, espalhado. Mas aquela coisa do vizinho, né, você pega o café, também minha palavra vale mais do que esse documento. Eu vim dessa criação, né. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, nossa, aqui o pessoal pergunta onde você mora, o que você faz, né. O que você faz. De onde eu venho, pergunta... Talvez quem é a sua família, né? Filho de quem? Minas, a gente pergunta, você é filho de quem? Exato. Mas é interessante ver que essa questão da confiança, e aí, novamente, para o seu trabalho, essa é uma matéria-prima, né? A confiança. Paty, para mim, essa é a moeda mais valiosa. Tá. E que eu não abro mão. Obrigada pela presença. Muitos ensinamentos, né? Que delícia de papo. Pois é. Tenho certeza que você que acompanhou adorou até aqui, mas tem mais. Agradeço a atenção até então e continue curtindo nas redes sociais, acompanhando o podcast Queen on the Road.